Fala galerinha, venho hoje com essa videoaula ajudar vocês a prepararem, a resolverem aquele estudo dirigido sobre enzimas que eu deixei disponível lá na plataforma do SIGA, ok? Esse estudo dirigido ele vai servir mesmo para a gente aprender a entender um pouquinho mais sobre a equação de Michaelis e Menten e sobre o gráfico do duplo recíproco, ok? Então vamos lá. Primeiro, vocês vão baixar, né, o estudo dirigido que está lá disponível. São duas questões e as duas a gente sabendo resolver uma sabe resolver a próxima, ok? Então eu vou ensinar a vocês como utilizar o Excel para resolver essas questões, ok? Então vamos lá. Primeiro, vocês vão plotar, vão tabular esses dados que está aqui nas tabelinhas, tanto na questão 1 quanto na questão 2, vocês vão colocar no Excel. Tá? Eu vou mostrar para vocês como fazer a questão 1, um trecho dela, e sabendo resolvê-la, vocês também vão conseguir terminá-la e resolver a questão 2. Tá bom? Então eu já deixei plotado aqui esses dados que estão contidos aqui nessa tabela da questão 1. Então eu deixei aqui, ó, já coloquei aqui então os valores da concentração do substrato. Eu adicionei uma linha aqui que, olha, diferente que está lá na questão, aqui está faltando a concentração zero do substrato e as velocidades, né? Se a gente tem zero substrato, a velocidade seria zero, tanto com o inibidor quanto sem o inibidor, tá? Então vamos lá. A primeira questão aqui, a primeira alternativa, pede para a gente projetar esses dados na planilha e projetar os gráficos conforme estão expostos na planilha para a gente obter o gráfico de Michaelis e Menten e também projetar a segunda forma do gráfico do duplo recíproco, ou seja, é o inverso do Michaelis e Menten. Na letra B, pede para a gente calcular V máximo e Km. Na C, pede para identificar que tipo de inibição que é provocada pelo inibidor X e o outro pelo inibidor Y, certo? A C e a D a gente só consegue verificar se com a presença do gráfico duplo recíproco. Então a gente vai ver como é que calcula esses dois gráficos agora, tá bom? Então vamos lá. Já deixei plotado aqui, então, já tabulei aqueles valores da tabelinha. Então coloquei aqui que, olha, para uma dica, como é que a gente vai escrever essa notação científica aqui, quer ver? Cadê ela? Olha, 0,3 vezes 10 a menos 5. Como é que a gente digita isso no Excel? Eu venho aqui que, olha, deixa eu apagar o primeiro aqui. Eu vou digitar igual 0,3 vezes, o vezes no Excel é o asterisco, tá? 10. Para escrever menos 5, eu vou digitar aqui o acento circunflexo, menos 5. Ok? O chapéuzinho aqui seguido do menos 5. Aperto um Enter. Ok? Então a função já ficou parecida aqui, ó, 0,3 vezes 10 a menos 5. Se vocês quiserem escrever direto também não tem problema não, tá? Eu só, diferente do que está escrito aqui, mais para ficar estético mesmo, quando a gente projetar o gráfico, eu coloquei uma linha a mais aqui, colocando aqui que, olha, o valor da velocidade correspondente à concentração zero de substrato, tá? Então vamos lá, para calcular, na verdade, para expor o gráfico de Michaelis e Menten, o que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar tudo aqui, tá bom? Menos aqui o valor que eu escrevi aqui, olha, velocidade em mol por litro. A gente vai selecionar o título, concentração aqui com os valores, valor de velocidade sem inibidor, com inibidor X e com inibidor Y, tá? Lembrando que a primeira coluna vai corresponder ao eixo X e as restantes, as demais, vão ser o eixo Y, tá? Então a gente vai selecionar tudo isso aqui, vai inserir gráfico de dispersão. A gente clica nele aqui e nós vamos colocar esse daqui, olha, sem pontinho nenhum, tá bom? Clicou nele, olha que bonitinho, nossos gráficos de Michaelis e Menten, certo? Então o que a gente pode perceber aqui? Que olha, que os inibidores estão inibindo, né? Olha que o inibidor X ele diminuiu a velocidade aqui, o inibidor Y também diminuiu. Então a gente vai tentar identificar aqui daqui a pouco que tipo de inibição que está ocorrendo. E também a calcular o Km e o V máximo para cada uma dessas situações aqui, tá? Como a gente viu lá na aula de enzimas, calcular Km e calcular V máximo com a equação de Michaelis e Menten, com esse gráfico aqui, é um pouquinho complicado, certo? Então é mais fácil a gente
calcular o gráfico do duplo recíproco, tá bom? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Então eu vou colocar aqui, deixar esse gráficozinho aqui, a gente pode até formatar ele depois, olha, colocar o que significa cada um dos títulos. Ó, vamos colocar aqui esse eixo aqui, o eixo Y é a velocidade em micromols por litro. O eixo X é a concentração do substrato. Aqui, ó, concentração do substrato molar, mol por litro. Ok? Ficou bonitinho o nosso gráfico aqui. A gente vai utilizá-lo depois para montar um arquivo para vocês me enviarem. Tá bom? Como é que é o gráfico do duplo recíproco? O que vocês vão fazer? A gente vai calcular o inverso de cada uma dos lados da equação. Tá? Então, seria o inverso da concentração do substrato e o inverso dos valores de velocidade. Como é que eu vou fazer o inverso disso daqui? O Excel me ajuda muito com isso. Então, ó, vamos digitar aqui, ó. Vamos lá então, olha, eu já deixei digitado aqui. A gente vai colocar aqui, então, calcular o inverso de cada uma dessas funções. Como é que eu calculo o inverso da concentração do substrato? Eu venho aqui, clico onde eu quero calcular, vou digitar igual 1 dividido é a barrinha, e vou clicar onde eu quero calcular o inverso, certo? Vai dar um erro aqui, porque se eu dividir 1 por 0 vai dar um erro, certo? Mas eu posso puxar aqui para o restante, tá ok? Então aqui para o inverso nós não vamos calcular, utilizar o zero aqui, tá bom? A gente pode fazer agora para calcular para os demais, fazer o seguinte, ao invés de eu digitar, que eu acabei de digitar, eu posso clicar aqui no pontinho, puxar, calculo para todo mundo, tá? Lembrando que, olha, aqui não deu certo aqui, porque se eu dividir 1 por 0 vai dar erro, tá? Não tem como a gente fazer essa divisão. Mas, para o restante, a gente consegue. Tá ok? Então, vamos de novo aqui, quem não pescou. Eu vou selecionar o que eu já calculei, vou clicar nesse pontinho preto aqui e vou puxar. Tá bom? Ficou claro? Se não ficou, a gente calcula de novo. Ó, deixa eu passar de novo aqui, resumindo. Vamos pegar aqui, ó, vou apagar tudo. E eu quero, ó, vou tirar esse daqui, não vou colocar com 0 não, vou colocar só com o outro, tá? Igual 1 dividido pelo valor que eu quero calcular o inverso. Cliquei nele, tá? Não preciso de digitar. Aperto Enter. Venho aqui, olha, calculei o inverso, vou puxar para todo mundo aqui agora, ó. Puxar no pontinho preto, tá? Calculei para todo mundo. E agora, que está todo mundo calculado aqui, olha, eu posso puxar o pontinho preto de novo e calcular para todo o restante dos meus pontos. Beleza, gente? Tá claro, né? Então vamos lá. Como é que eu vou calcular agora o gráfico do duplo recíproco? Eu venho aqui, seleciono onde eu quero calcular. Tá bom? Selecionei toda essa tabelinha aqui, lembrando que a primeira vai ser o eixo X e as demais vão corresponder ao eixo Y. Tá bom? Venho novamente aqui, deixa eu salvar aqui, porque meu programa costuma dar um erro de vez em quando para eu não perder tudo. Tá salvo. Inserir, gráfico de dispersão. Agora a gente não vai nesse daqui de linhas, nós vamos nesse aqui de pontos, somente com os marcadores, tá? Sem a linha. Ó, adicionei, certo? Olha aqui meu gráfico aqui, que interessante, olha, o que era curva virou reta, certo? Então esse aqui é o gráfico de Linear Wave Burke, ele me deu valores em retas, tá? Eu tenho aqui gráficos lineares, e agora a gente pode calcular a equação da reta para cada um desses segmentos aqui, certo? Vamos tentar entender como é que a gente faz isso então. Coloquei só os valores aqui dos eixos. Deixa eu aumentar esse gráfico aqui. Vou colocar aqui para baixo para ficar mais bonitinho. Vamos puxar aqui. Depois vocês podem configurar bonitinho aqui o que é cada um desses eixos, desses números, tá bom? Então aqui no eixo Y eu tenho 1 sobre velocidade. Deixa eu fechar isso aqui. No eixo X eu tenho 1 sobre dividido por concentração de substrato. Ok?
Beleza. Então agora a gente vai calcular a equação da reta para cada um deles, né? Uma reta é uma equação de primeiro grau. Então vamos calcular aqui, que olha, eu clico com o botão direito em cima do marcador, vou fazer isso para cada um das minhas retas, tá? Vou adicionar linha de tendência e vai aparecer essa caixinha aqui, que olha, formatar a linha de tendência. É uma equação linear, a gente vai manter isso daqui, e nós vamos selecionar aqui, que olha, exibir equação do gráfico. Vou clicar nessa caixinha aqui, só nela, tá bom? E vou fechar. Então, ó, vou colocar aqui na frente para a gente não se perder. Essa é a equação da reta para essa primeira linha aqui, tá bom? Vou fazer isso para as demais. Clico com o botão direito no marcador, adicionar linha de tendência, é linear, exibir a equação do gráfico. Fecho, olha aqui, já está aqui de novo, ó. Deixa eu mudar isso aqui para cá, aqui para cima, para não me atrapalhar. Deixa eu apagar isso daqui também. Aqui, agora para o terceiro. Adicionar a linha de tendência, botão direito, deixo no linear, exibir a equação do gráfico, cliquei, fechou. Olha, cada um aqui é uma equação de primeiro grau. O que é esse valor de equação de primeiro grau? Vamos relembrar lá da aula de enzimas. Aguentem aí só um minutinho que eu vou abrir essa aula. Pessoal, então abrindo aqui nossa aula aqui, isso aí a gente já viu lá na aula de enzimas. Aqui nós temos o perfil gráfico de Michaelis e Menten, a influência, né, da concentração do substrato sobre a velocidade inicial. E aqui a gente tem a equação de Michaelis e Menten. Essa equação aqui, então, expressa esse perfil gráfico aqui, aquele que a gente determinou nas equações experimentais ali, tá? Então, note que aqui é difícil a gente calcular Km, V máximo aqui, sai aqui mais ou menos no olho, tá? Então, a gente utiliza então o gráfico do duplo recíproco. A gente inverte os dois lados da equação de Michaelis e Menten e a gente vai ter, então, esse gráfico duplo recíproco, onde a gente vai ter um perfil linear. Ok? Então, nesse gráfico aqui, a gente pode tirar aqui alguns dados. Primeiro, se eu tenho uma reta, essa reta aqui, então, ela é representada pela equação de reta. Y é igual a AX mais B. O que seria o Y nessa reta aqui? É o 1 sobre V0. O que é o A nessa equação de reta? É a inclinação. O que é a inclinação? Que olha aqui, é o Km sobre o V máximo. Então, se eu conseguir encontrar o valor de A dessa equação do y igual a x mais b, eu consigo, então, fazer essa relação que, olha, Km sobre V máximo é igual a A, é igual a inclinação, ok? E o B? O B é 1 sobre V máximo, tá bom? Então, se eu encontrar a equação de reta, o valor de B, eu consigo calcular o valor de V máximo. Ficou claro? Então, vamos lá. A gente tem esses dados aqui, então nós vamos pegar esses dados e nós vamos olhar lá no Excel como é que a gente calcula isso daqui, tá bom? Então, olha, eu peguei aqui, trouxe os dados, então, aqui, olha, a equação de Lineweaver-Burke para cá. Vamos colocar aqui um preenchimento aqui transparente, um contorno aqui, para ficar fácil. Então, aqui, ó, aqui é a minha equação do duplo recíproco, tá? E eu já calculei essa equação para cada uma das minhas situações. Olha aqui, y aqui é 1 sobre V0, ok? O que é o Km sobre V máximo aqui para essa primeira? Vamos pegar aqui sem o inibidor. Tá? Então, vamos pegar aqui primeiro sem o inibidor, que é o de baixo aqui. Ó. Então, o y é 1 sobre V0. O Km sobre V máximo é o valor de A da equação. Deixa eu copiar ela aqui, quer ver? Y é igual a x mais b, certo? Então, aqui o A é Km sobre V máximo. Vamos colocar aqui, então, para a gente guardar. O A é igual a Km sobre V máximo. E o B é igual a 1 sobre V máximo. V máximo. Então, vamos lá.
Vamos pegar aqui, eu vou calcular para você só a situação sem o inibidor. Como é que eu vou calcular então? Primeiro, eu já encontrei a equação da reta dele, essa daqui, tá? Então como é que eu vou calcular o Km e como que eu calculo o V máximo? Vamos calcular primeiro o V máximo, né? Porque para calcular o Km eu preciso saber o valor de V máximo. Então eu venho aqui, ó, vem cá, em qualquer ponto aqui da minha equação eu já posso fazer essa conta. Qual que é o valor de B nessa reta aqui sem o inibidor? 0,0224. Bom, esse é o valor de B. B é igual a 1 sobre V máximo. Então, como é que eu calculo o V máximo? É o inverso de B. Então, eu venho aqui, igual a 1 sobre esse valor aqui. Pronto, olha, achei o valor de V máximo para a situação sem inibidor. Tá bom? Então, vou até chegar aqui para frente aqui, que é para facilitar. Sem inibidor. Eu achei o valor de V máximo. Como que eu calculo o Km? O Km sobre V máximo não é igual ao valor de A? O A eu já tenho aqui, que ó, é esse valorzinho aqui. Então agora é só substituir nessa equação aqui, tá bom? Vamos isolar o Km aqui para ficar mais fácil para a gente entender? Aqui ó, Km é igual, se eu passar o V máximo para cá dividindo, vai ser igual a vai ser multiplicando, né? A vezes V máximo. Esse vai ser o valor de Km, tá? Então, Km é igual ao A vezes V máximo. O A tá aqui, vamos lá então, vamos colocar aqui, ó, Km. Como é que eu calculo o Km? Km é igual ao A, qual que é o valor de A que a gente encontrou? Foi, deixa eu até copiar ele aqui, ó. Copiei, é igual o A vezes V máximo. Já calculei o V máximo, já posso até clicar aqui, ó. Pronto, achei o Km, certo? Vou fazer isso para os outros também, tá bom? Então eu posso vir aqui, que olha, com inibidor X e com inibidor Y. Aí eu vou colocar aqui primeiro, que olha, o valor de B, certo? Então aqui é o B na reta, né? O B é 1 sobre V máximo, então para calcular o B aqui é só tirar daqui, ó, 0,222 com X, faltou um zero aqui, e aqui que olha, o B com o inibidor Y, o triângulo verde aqui, que olha, 0,1125, 0,1125, ok? Para calcular V máximo, faço a mesma continha. O V máximo, olha aqui, que olha, V máximo, ele corresponde, então, aqui ao valor de B. B, na verdade, é igual a 1 sobre V máximo. Então, o V máximo seria o inverso do B. Então, faço a mesma coisa aqui. Igual, esse aqui é o valor de B, então é 1 sobre B. E posso fazer isso para o outro também. Olha aqui, gente. O V máximo sem inibidor e com inibidor X, ele está muito parecido. A gente pode falar que é o mesmo, porque aqui leva em consideração o arredondamento. Se a gente for arredondar aqui, eles são iguais, tá? E teve uma diminuição do valor de V máximo quando eu uso o inibidor Y. Beleza. Para calcular o Km, faço a mesma coisa. Olha, o Km não é igual ao A vezes o V máximo. Eu tenho o valor de A para os dois e eu tenho o valor de V máximo que eu já calculei. Então eu faço a mesma conta para os dois, tá, ok? Depois, para me falar que tipo de inibidor que eu tenho, X ou Y, eu vou lembrar lá da minha aula sobre inibidores, tá? Tem inibidor competitivo, incompetitivo, misto, o que tem igual ou de diferente em cada um deles. Então eu quero que vocês analisem isso também, tá bom? Ficou claro? Qualquer dúvida, gente, a gente pode marcar aí uma videoaula, uma videoconferência para a gente esclarecer isso daí, tá bom? Mas lembrando que essa é uma atividade que eu vou passar para vocês quando a gente retornar para as aulas. A gente pode sentar de novo e ver tudo novamente, tá bom? Estou passando esse vídeo aqui mais para quem quiser adiantar mesmo,
treinar aí o Excel. Para quem não tem muita familiaridade aí com o Excel, pode ser que apanhe um pouquinho, pode me mandar uma mensagem que a gente marca um horário, uma videoconferência lá no Google Meet, tá? E aí eu explico direitinho de novo como é que faz, tá bom? No mais, o que eu queria deixar para vocês é isso. A questão 2 é muito parecido com essa, tá bom? Então, fiquem à vontade aí para exercer, para tentar entender um pouquinho mais aí sobre a cinética enzimática, tá bom? Grande abraço a todos vocês.